Bom, e sobre isso, sobre como a configuração celeste a cada momento, isso ajuda muito na prática do dia a dia da Wicca, porque ele mostra justamente essas potencialidades onde tu pode, que dias, que momentos tu pode potencializar as coisas que tu quer fazer, tanto tipo tu pegar um dia que esteja com uma configuração forte de Gêmeos, um dia que tu precise se expressar, um dia que tu queira escrever, que tu queira socializar, ser importante essa coisa da conversa, da curiosidade, um dia para estudar, um monte de coisa do tipo, ou também para coisas mais para entender o momento, como pegar um exemplo da minha vida, eu sempre costumava a ficar meio mal em dias que tinha lua em escorpião, até que eu criei consciência disso, e eu pensei, tipo, pô, mas o que essa lua em escorpião, ela tá querendo me mostrar, sabe? Porque a lua em escorpião, ela te traz numa viagem mais interna, nas profundezas de quem tu é, na tua sombra, mas não só na sombra, em coisas ocultas, em coisas mais que talvez a gente não estivesse olhando. E eu aprendi com essa lua de escorpião, e por mais que eu sempre fique mais intensa, mais emotiva nesses dias, elas sempre são aproveitadas de uma forma onde eu sempre tenho muitos aprendizados. Perfeito. E isso pode ser feito com tudo. Se for pensar na Wicca, se tu quiser fazer magia, sempre tem formas de potencializar. Se tu quiser algo para prosperidade financeira, fazer em um momento mais taurino. Se tu quiser fazer algo, talvez, de relacionamento, tu pode, dependendo da questão de relacionamento, poderia fazer muitas coisas. Tipo, se for uma questão, pode ser Libra, porque Libra é regido por Vênus, então Libra rege essa relação a dois, essa... Coisa de compreender melhor Compreender o o outro, outro. de fazer uma parceria. Isso, perfeito. Se for uma coisa mais tipo, ai, tudo, e tu pode fazer uma coisa mais câncer. Touro também é regido por Vênus, então, mas algo mais sensorial, algo mais de toque, uma relação mais íntima e tal. Ou até mesmo Escorpião também, de uma relação mais íntima, sexual. De uma forma bem intensa e profunda. Então, outra coisa que as pessoas costumam falar sobre aprender com o momento, as pessoas falam muito do Mercúrio retrógrado, que ele, nesses momentos de Mercúrio retrógrado, tu precisa trazer a atenção a como tu está se comunicando, sabe? E sempre uma oportunidade de aprender, de tu refletir, de tu pensar nas palavras que tu usa e como isso afeta as outras pessoas, né? Eu até vou falar de algo que eu vi com a Isabela Mesadri mesmo, que eu acho um exemplo muito bom. Que às vezes o Mercúrio retrógrado ele pode ser interpretado como uma marcha ré num carro. Só que é um carro que tá indo bater de frente numa parede, assim. Então, ao invés de tu pegar e bater na parede e estourar o carro e fazer algo que não era para ser feito, ele faz tu repensar o teu caminho, a tua trajetória, para que tu siga uma coisa melhor, né? Uhum. Porque o universo todo, ele tem uma função positiva, digamos assim. Não tem algo que vai querer fazer com que tu não evolua, não tem sabe? nada que seja ruim por ser ruim, sabe? Tipo, as pessoas também têm medo na astrologia do Saturno. Saturno, ele te ensina tantas coisas, sabe? Tipo, quando tu começa a aprender com o teu Saturno, que a princípio ele te traz dificuldades, mas ele é um grande impulsionador de evolução. Quando tu aprende com ele, ele se torna um doador de bênçãos. A não ser que tu não mereça, porque ele é o senhor do karma. E daí, se tu não aprendeu com ele, daí tu pode acabar tendo dificuldades, mas é sempre pra tu se melhorar e aprender algo. Certo, pessoal. Então, para quem estava interessado em saber um pouquinho mais sobre cada uma dessas coisas da astrologia, para não ficar só falando teoricamente, não entender na prática, assim, a gente vai falar agora dos planetas, né, no uso prático e dos signos. Mas não é um curso isso aqui, eu vou lembrar você. Muito, muito raso, muito por cima. Você precisa estudar se você quiser se aprofundar nisso. E vale muito a pena. Se você assistiu o vídeo até aqui, provavelmente você gosta desse assunto. Super recomendo que você conheça algum livro ou vá vendo outras pessoas falarem sobre isso. Indicaremos aqui embaixo na descrição alguns livros muito legais. Perfeito. Isso aqui era pra ser um coração e eu fiz isso aqui sem querer. Certo. Então, no uso prático do dia a dia, o que é o Sol e a Lua? Vamos falar primeiro desses dois planetas, né? São dois planetas muito fortes no entendimento da astrologia. Então, o Sol, ele tá falando da essência do momento, tá?
você vai ter durante um ano, né, os 12 signos, então vai ter o Sol passando por toda a roda do zodíaco, e ele vai estar dizendo sobre tanto qual é a sua essência, sobre também qual é a essência do momento, né? É onde traz luz na sua vida. E a luz é uma potencialidade que pode ser utilizada, né? Então, por exemplo, Sol em Áries, né? O primeiro signo, que a gente vai ver depois cada um dos signos, né? É um Sol que tem uma essência de liderança, uma essência de inovação, de pioneirismo, né? Então, quando tu tá em alguma situação onde tu precisa ir avante, mostrar, ter vontade de fazer algo para começar, você pode fazer quando o Sol estiver em Áries. Ou se você é uma pessoa de Áries, você pode começar a compreender como se tornar uma pessoa mais líder, mais inovadora, mais pioneira, mais aventureira. E transformando isso quando as pessoas pensam. Daí, se for pensar naqueles preconceitos de signo que as pessoas falam, tipo, pegar Áries, por exemplo, como é que tu usa o mapa para te desenvolver na tua melhor versão? Essa energia de Áries, de uma forma meio mal utilizada, ela é uma energia violenta, sabe? Às vezes as pessoas se justificam, ai, eu sou brigão porque eu sou de Áries, e não significa nada disso, sabe? Ela é uma energia de iniciativa, uma energia de vontade. Então, se tu utilizar bem essa energia de Áries, tu pode canalizá-la para muitas coisas. Tu pode canalizar ela, tipo, tanto numa questão de colocar para fora essa raiva, porque raiva é natural, com artes marciais. Tu pode se envolver em aventuras, porque Áries está sempre querendo conquistar algo novo, sempre querendo viver a vida ao máximo, sabe? Tipo aquelas pessoas que pulam de paraquedas, assim, que é uma coisa super aventura extrema. Tu pode liderar coisas, você sempre é um signo muito de criatividade, muito pioneiro. E isso é uma forma de tu canalizar essa energia melhor de Áries, sabe? Perfeito. E a Lua vai estar falando do teu íntimo. Então, se a essência de algo é aquilo que tu tá vendo, é aquilo que tá para fora, a Lua tá falando daquilo que tá para dentro. Por isso que ela é muito utilizada na magia, porque é uma forma de fazer transformações internas e uma forma de se ligar com a nossa intuição e o nosso imaginário. Tudo isso está sendo regido pela Lua. As nossas emoções profundas também, aquilo que só as pessoas muito próximas de ti sabem sobre ti. Tudo isso são aspectos da Lua, desse inconsciente, dessa tua forma de imaginar. No dia a dia da magia, uma coisa muito interessante que podemos perceber é que num mês, num ciclo lunar, na verdade, né, tu vai ter a Lua nos 12 signos. Então, digamos, né, estamos agora com o Sol em Touro. Se tu pegar desde o início do Sol em Touro até o final, tu vai ter tido uma combinação de Sol em Touro com Lua em Áries, Lua em Touro, Lua em Gêmeos, enfim, todas os outros signos. Isso pode ser utilizado muito proveitosamente na magia, porque se tu tem uma energia para utilizar uma vez por mês, tu tem em cada fase da Lua uma energia que tu vai poder utilizar mais pro momento, assim. Então, digamos, né, hoje é um dia de lua cheia. Se tu quiser fazer algum trabalho mais transformador e interno, tu está com uma lua cheia em Escorpião, que traz grandes mudanças de personalidade, assim, grandes transformações para a pessoa. E o Sol, ele tá em Touro. Então ele tá tratando da questão da manifestação, da questão da riqueza, da questão de como é que tu concretiza as coisas. Talvez no dia de hoje, se você estiver vendo esse vídeo... Na verdade não, porque ele vai ser postado um pouco depois. Mas entendo o raciocínio, porque já passamos dessa lua em Escorpião. Lua em Escorpião, lua cheia em Escorpião e o Sol em Touro vai estar tratando de questões internas muito profundas para se transformar e conseguir manifestar aquilo que é verdadeiro. Então é uma forma de tu tirar coisas que são superficiais ou emoções negativas, como eu tenho raiva do meu chefe e por isso eu fico dando birra no meu trabalho e tal. Tu pode mudar essa emoção e entender, na verdade eu não gostaria nem de estar trabalhando aqui, eu gostaria de estar fazendo outra coisa. E aí tu transforma essa tua emoção interna e manifesta aquilo que é verdadeiro, sabe? Então cada uma dessas configurações ela traz um ensinamento muito prático, muito legal.
E agora a Rê vai falar para vocês por cima de o que representam cada um dos outros planetas no mapa, mas bem por cima mesmo, porque eles podem ser muito desvendados, muito analisados. Inclusive, o nosso mapa é uma coisa que a gente, quando a gente tá conversando, tá? A gente passa o tempo inteiro revendo o nosso mapa e achando coisas diferentes e encontrando novos caminhos que cada vez vão se adaptando e cada vez melhor com a gente, sabe? E é uma coisa muito complexa, sempre a ser revisitada com novas experiências e novos aprendizados de vida. Perfeito. Por exemplo, eu tô estudando astrologia já faz uns 7 anos, no mínimo, imagina só. E durante todo esse período, cada vez que eu revisito meu mapa, que eu vou me entendendo, eu vou completando mais esse quebra-cabeças, sabe? Mas não é uma coisa que alguém me falou e ponto, aquilo é uma verdade, sabe? A gente vai tentando melhorar e entender mais como é que isso está sendo aplicado na nossa vida. Sim. Bom, então falando por cima dos outros planetas, e não só dos planetas, porque tem outras partes do mapa que não são planetas. Bom, falando por cima, então, Mercúrio é o primeiro planeta que a gente vai comentar por cima. Ele mostra como que tu pensa, como que tu comunica, como que a tua cabeça funciona. Acho que todos a gente pode dar um mini exemplo só pra tentar explicar. A gente pode usar da nossa vida porque a gente conhece mais. Então, digamos, tá, eu vou usar o meu mapa, eu tenho Mercúrio em Peixes. E Peixes, ele é muito imaginativo, ele é meio fantasioso, ele é meio sensível e tudo assim. Então, tipo, a minha cabeça funciona que nem um filme de fantasia. É sério. Não, mas tipo, tem muitas formas que isso poderia se desenrolar. Mas tipo, digamos, eu tenho uma forma de pensar muito sensível, muito... Não chega nem a ser emotiva, mas ela é muito... Sempre... Eu sinto muito as coisas, eu penso com sentimentos e com fantasias, assim. E eu crio imagens na minha cabeça e... eu fico fantasiando sobre as coisas da vida o tempo inteiro. Isso pode ser uma coisa boa. Eu tenho muita facilidade de fazer visualizações ativas, coisas de imaginar coisas que não estão aqui agora. Não é um pensamento muito concreto, que nem seria o contrário de Peixes, que seria um Mercúrio em Virgem, que é uma pessoa com pensamento organizado, concreto, prático. Tipo, é como se fosse aquela pessoa que tem a cabeça para fazer método científico, escrever TCC, assim. Tudo tem um subtópico que tem que estar explicado sobre um outro contexto. Enfim. Bom, e tá, Mercúrio, então, é essa forma que tu pensa e, por consequência, a forma que tu se comunica também mostra um pouco dessa forma que tu pensa, dessa forma que tu usa essa característica mercuriana do pensamento e da fala. Vênus mostra como tu se relaciona com os outros, como tu sente, que coisas te tocam, te emocionam, esse tipo de coisa. Então, Vênus... Quer dar um exemplo, amor? Vênus... Vou falar do meu Vênus, digamos. E no meu também. Vênus em Touro é um Vênus onde se sente bem em questões de conforto, sabe? Eu me sinto bem quando eu me sinto confortável, quando eu me sinto estável. E eu gosto, por exemplo, de utilizar os meus sentidos. Eu gosto de... comida. De uma boa comida, de massagem. Diferentemente de uma Vênus num outro signo, sabe? E... tem outras coisas também que Vênus rege, que eu tava me lembrando. Vênus, ela rege as artes, a beleza, também a arquitetura. Então, tipo, mostra muitas vezes, tipo, lugares em que tu se sente bem. Mostra, tipo, o teu senso estético é muito regido por Vênus. Que tipo de coisa que tu acha bonito, que tu te agrada, não te agrada. Bom, então, outra coisa muito, muito, muito importante no mapa, mas que não é o planeta, ele é um ângulo, é o ascendente, que ele representa a linha do horizonte. Então, tem muitas interpretações do que seria o ascendente. Eu já vi várias coisas diferentes sobre o que ele seria. E da forma que a gente estudou, que a gente percebe de uma forma empírica que faz bastante sentido, é que o ascendente, ele mostra coisas que tu vai aprendendo ao passo que tu amadurece. Então, ao passo que tu vai vivendo o teu caminho, aprendendo várias coisas, tu vai adquirindo características do teu ascendente, que muitas vezes tu não reconhece no início da tua vida, tá?
Então, pegando o meu exemplo, então, já que a gente tá nesses exemplos, eu sou de Áries. E quando eu era mais nova, eu era muito impulsiva, eu fazia... Isso também não é necessariamente... É uma versão não tão desenvolvida de Áries também. Mas, tipo, eu fazia as coisas sem pensar. Principalmente isso, eu não pensava nada antes de fazer as coisas. E eu costumava começar as coisas e sempre largar no meio. E Capricórnio, ele é um signo que traz disciplina, ele traz ordem. Então, tipo... Explica que você tinha ascendente em Capricórnio. Eu falei, eu tenho ascendente em Capricórnio. Tá. E daí, com o tempo... Tipo, ainda tem muito a ser desenvolvido, mas com o tempo eu fui aprendendo a não desistir das coisas no meio, eu fui aprendendo a pensar antes de fazer as coisas, eu fui aprendendo a me programar e a ser um pouco mais responsável na vida e não, tipo, se importar com as coisas, sabe? Se você ainda tá confuso com signos, não se desespere, a gente vai explicar cada um dos signos depois, tá? Sim. Vamos continuar agora com os planetas e agora vamos falar de Marte. Marte. Desculpa. Pode falar. O Marte, ele é o signo que trata da coragem. Como é que você lida com os seus problemas? Como é que você gasta energia? Ou numa situação difícil, como é que você encara essa situação para passar por isso? Ele representa muita vontade, né? Ele é o arquétipo do guerreiro, né? Então, vai desde uma ideia mais espartana, assim, de tipo... eu pego e eu sou um guerreiro que vai lá e atropela todo mundo e eu vou lá e passo por cima dos meus obstáculos porque eu tenho muita coragem e eu não tenho medo de falar em público, eu pego e subo no palco, vou lá e falo. Ou até uma questão... O contrário disso, né? Vou dar um exemplo no Game of Thrones, assim, tu pode ser meio Tyrion Lannister, assim, onde tu organiza cada uma das pessoas que tu confia. E aí tu vai sendo estratégico e tenta apaziguar as coisas. O Marte também rege a sexualidade. Importante falar. Se relaciona com o sexo. Tanto Marte quanto Vênus regem a sexualidade, mas de uma forma diferente. Tipo, o Marte, ele é mais, tipo, o sexo em si, eu acho, né? Tipo, o sexo. E, tipo, e Vênus, eu acho que é o sexo mais, tipo, como relação, como amor e tal. Perfeito. Sensualidade, coisas do tipo. Só um exemplo de algum Marte para deixar um pouco mais tangível. Pegar um exemplo, não é o nosso, mas eu pensei em algum exemplo que ficaria fácil, então eu pensei, tipo, Marte em Câncer. O que poderia significar Marte em Câncer? Uma pessoa que ela lida com conflitos por meio das emoções. Então, tipo, em um momento de conflito, sempre surgem as emoções. Então, ela é uma pessoa que pode chorar quando alguém vem, tipo, discutir com ela, uma pessoa, ou que ela, tipo... Ela lida com os conflitos de uma forma emocional. Ao contrário de como poderia ser, tipo, um Marte em... O oposto seria Capricórnio. Capricórnio, Que é uma coisa mais militar, assim. É tipo, eu vou lá e consigo fazer o meu objetivo e eu conquisto o meu objetivo, fui lá e ponto final. Então, pulando para outro planeta, agora os planetas sociais, né? Júpiter é um planeta muito querido. A introdução. Opa. Tremeu. Júpiter, o que o Júpiter rege? Ele é um planeta expansivo, ele rege a expansão, ele rege questões de sentido de vida, filosofias, estudos, viagens. Ele geralmente é considerado para todo mundo uma coisa muito boa. Tipo, ele é o que vai te trazer um facilitador que expande alguma área da tua vida. Eu gosto também de Júpiter como aquele exemplo arquetípico do... O sábio. Do sábio ou do santo grau. Aquela ideia de que quando tu tá num momento que tu precisa de um conselho ou de algum conhecimento diferente para te dar um guia na vida, ele vai lá e vai te dar uma bênção naquela energia, sabe? Geralmente, onde tu tem Júpiter no mapa são áreas onde tendem a se desenvolver de uma forma legal, sabe? Mas depende muito, também pode ser uma coisa que tu não desperta esse potencial, depende muito da tua vontade de se desenvolver e de se tornar a tua melhor versão, mas Júpiter é uma área onde tu tem a potencialidade de se desenvolver bem, sabe? Perfeito. Então... Deixa eu seguir um com exemplo?
Eu acho que um exemplo fácil de entender Júpiter é... Até porque a gente tá num canal de Wicca, né? Muitas pessoas vão entender isso. O meu Júpiter em Escorpião é pessoas que nasceram no mesmo ano que eu têm essa configuração. O Júpiter em Escorpião é uma pessoa que tem uma facilidade de se aprofundar nas coisas e dependendo da casa que ele tiver no mapa, ele te dá uma facilidade de compreender os outros ou compreender estruturas profundas da sociedade. Então, digamos assim, eu tenho na casa 3, tá? Nesse vídeo a gente não vai explicar casas, mas só para dar um contexto, assim. Eu tenho facilidade em entender profundamente pessoas que eu não conheço muito, sabe? Eu posso conhecer uma pessoa agora num bar... E as pessoas saem contando a vida inteira pra ele. E aí eu consigo compreender elas, ou pelo menos elas conseguem se abrir comigo e me buscam muito fácil para que eu dê conselhos. É verdade. E quando eu tô numa situação que eu preciso de alguma ajuda, questões de magia, de autotransformação me dão um rumo muito grande na vida. Verdade, né? Legal. Saturno. Polêmico, legal, adoro. Eu adoro Saturno. Bom, quem é o Saturno? As pessoas costumam ter medo de Saturno no mapa porque geralmente ele é interpretado como algo que no início da tua vida, até tu lidar com o teu Saturno, ele te traz dificuldades, ele te traz limitação, ele te traz desafios. Mas, ao mesmo tempo, ele também é um grande catalisador de evolução, sabe? Ele é justamente aquela coisa que te traz dificuldade para que tu aprenda e também são coisas que, tipo, podem te trazer medo, digamos, tipo, aquela frase de, tipo, o que tu mais tem medo é aquilo que tu mais precisa enfrentar, que tu mais precisa viver, sabe? Então, ele também é algo que justamente quando às vezes vão pegar um arquétipo de filme e tal, eles citam o Severo Snape, que é aquela pessoa que tu pensa que a vida inteira passou te fudendo, mas, tipo, na verdade, ele passou a vida inteira te ajudando, sabe? Ele tava te catalisando a ser melhor. Ele tava tentando, pelo menos, porque se tu não quiser, tipo, te desenvolver e olhar para tuas coisas e resolver elas, ele realmente pode trazer dificuldades na tua vida, sabe? Um exemplo bom que eu gosto também é que ele te traz responsabilidade. É verdade. Então, Perfeito, tinha esquecido de mencionar. Isso é um fator crucial, assim, ele vai te tornar responsável em alguma coisa. Então, se tu tá um pouco imaturo e qualquer problema que você tem, você joga pra baixo do tapete, Saturno é aquele que vai levantar o tapete e vai mostrar, aqui está o problema, sabe? E aí, normalmente é quando tu tem uma sensação ruim ou algo te tira o chão para que tu volte pro teu lugar, né? Que na verdade é isso, né? Ele é algo positivo porque ele quer colocar tu no teu caminho. Sim. Se tu não tivesse que fazer nada da vida e não tivesse que ter nenhuma responsabilidade, talvez você iria perceber que não tem valores na sua vida, sabe? Digamos assim. As coisas que nos motivam, as coisas que a gente acredita, a gente percebe que a gente é responsável por elas também, né? Então, o Saturno tá falando sobre isso. Quer dar um exemplo? Eu gosto daquele do Saturno em Áries. Um exemplo bem visível, assim. Saturno em Áries pode ser uma pessoa que, no início da vida, digamos, sofreu algum tipo de bullying ou passou por alguma questão de violência e sente uma raiva interna muito grande, sabe? E ela acha que essa raiva é o problema da vida dela, ela desconta em tudo e em todos. E sempre que ela vai descontando essa raiva, isso vai sendo algo negativo pra ela, sabe? De repente, tipo, ela foi injustiçada em alguma situação e deu um soco na cara de alguém e daí tu vai descobrir que, tipo, as pessoas vão perceber que tu tá errado porque tu deu um soco, obviamente. E aquilo vai te atrapalhando na vida. Mas aí, de repente, tu entra numa arte marcial, né? Algo que vai direcionar, né? Essa explosão que tem de Áries. E essa arte marcial te canaliza para ser uma pessoa que sabe a responsabilidade de lutar, sabe a responsabilidade de se expressar pelo movimento. Então, ao invés de tu querer brigar, tu vai trazer paz porque tu sabe quais são as consequências de você lutar. Então, É verdade. uma grande analogia que tem com isso é assim,
a melhor luta que se tem é aquela que tu não precisa sacar a espada. É a melhor forma de vencer. Vai, Fernando. Enfim. Então o Saturno ele traz responsabilidades, ele traz limitações, ele traz aprendizados. Então, tipo, quando tu entende o que essa dificuldade, essa limitação tá vindo te ensinar, ele se torna uma coisa boa na tua vida, sabe? Sempre. Enfim. Perfeito. Pulando pros próximos, os planetas transpessoais ou geracionais. Existem ainda os planetas transpessoais, mas o vídeo tá ficando um pouco longo. Então, as pessoas que quiserem saber sobre astrologia podem vir perguntar pra gente. A gente tá falando tudo muito abreviado aqui, até às vezes fica meio estranho, mas a gente faz mapa astral pra quem quiser fazer também. Se quiser chamar, Instagram, de boas. A gente vai falar um pouco por cima de cada signo, então, pra gente finalizar o vídeo, que ele tá ficando bem longo. Okay? Perfeito. Vamos lá. Então, começando, o zodíaco começa com Áries, o primeiro signo, que ele é o primeiro, ele é o eu, ele é a iniciativa, ele mostra justamente essa energia de algo que está começando. Então, ele traz a iniciativa para começar coisas, ele é a vontade, ele é a aventura, a ação, sabe? Áries é a ação. Em todas as áreas da vida, assim, ele traz criatividade, ele traz um monte de coisas. Potencialidades de Áries é que pode ser uma energia muito pioneira, muito criativa, muito aventureira, muito que age na sua melhor oitava, tipo uma pessoa que vai pôr a mão na massa para tornar as coisas mais legais, mas ele também traz em si uma agressividade que tu precisa aprender a lidar com ela ao longo da vida, sabe? Ele é regido por Marte, então ele por esse planeta da guerra, esse planeta do conflito, mas não precisa, a raiva, a agressividade não precisa ser violência, sabe? Existem formas de canalizar a raiva do mundo de uma forma positiva, e Áries ele tem essa potencialidade de trazer essa energia, essa ação para o mundo de uma forma muito legal, porque sem os Áries o mundo não vai para frente, porque é ele que começa as coisas novas. Só que tem outros signos que eles também trazem essas coisas, mas a diferença de Áries é que ele é um signo muito individual. Ele fala do eu, e como o eu, indivíduo, mudo o mundo, eu faço as minhas coisas, é o eu. Ao contrário de, por exemplo, Aquário, que mudaria as coisas, mas de uma forma mais coletiva. O segundo signo é o Touro. O Touro, ele rege a questão da vida material. O Touro é terra fixa, então ele é um signo estável, ele é prático, ele é fiel, ele é confiável. E ele também é regido por Vênus, então ele é regido por Vênus nessa área mais sensorial. Então o Touro tá ligado às artes, tá ligado à beleza, tá ligado aos prazeres sensoriais, tipo, tudo que eu penso umas coisas muito Touro, penso umas pessoas meio num spa, assim, uma coisa muito deliciosa, óleos essenciais, massagens e tudo mais. E o Touro, ele tem potencialidades muito legais de concretizar as coisas no mundo material. Então ele pega essas ideias e ele põe em prática e se mantém estável, porque Áries é que todo mundo tem um pouco dessas energias em tudo no mapa, poucas pessoas é tipo só uma coisa, porque Áries ele é o início, mas às vezes ele não tem tanta essa energia de continuar as coisas. E Touro, ele se mantém fazendo as coisas sempre estável. Às vezes demora até um pouco para começar, mas quando vai, ele não para. Não para. Ele consegue concretizar e fazer as coisas acontecerem na vida real. Então, tipo, na melhor versão, vai ser uma pessoa que lida bem com essa questão material. Uma pessoa que geralmente gosta de culinária, gosta de curtir esses prazeres, gosta da natureza, gosta das artes. E na oitava baixa, tipo, é uma pessoa muito materialista, que vive só para essas questões materiais e não tá muito aí para outras coisas. Mas daí é aquilo que a gente fala, que é uma questão de livre-arbítrio, como tu vai trabalhar essa energia na tua vida. Próximo signo é Gêmeos. Eu adoro Gêmeos. Gêmeos, ele é a essência da curiosidade. Ele é um signo regido por Mercúrio,
Então ele fala de inteligência, mas de uma inteligência ligada à variedade. É aquela pessoa que tem vontade de conhecer tudo. Ela tem justamente essa essência da curiosidade em si, quer saber um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo. E ele vai integrando esses conhecimentos, em vez de se aprofundar tanto em uma coisa, ele pega o todo e ele vai conhecendo um pouco sobre tudo e vai criando as coisas dele, assim. Aquelas pessoas que falam muito e escutam muito, então... Aquela coisa meio WhatsApp, assim, que tu tem 3 conversas, conversa com cada uma pessoa de uma vez e ao mesmo tempo. Sim. Gêmeos, ele rege a comunicação, ele rege a escrita, e ele é uma das coisas principais dele, que ele é muito mutável. Então, essa é uma característica também, pra, tipo, essa energia de Gêmeos, aprender a lidar com essa mudança de uma forma legal também, sabe? Que ele é toda essa potencialidade desse conhecer um pouco de tudo, dessa curiosidade desse espírito humano, sabe? Ele também mostra nossa capacidade de falar, de se comunicar e de estar sempre em transformação. Então, as pessoas costumam comentar que pessoas de Gêmeos na oitava mais baixa são, tipo, meio bipolares ou 2 caras, mas isso é toda uma questão de como tu aceita e integra a diferença dentro de ti, como tu lida com essas transformações de uma forma se aceitar que existem várias personalidades dentro de ti e como tu pode integrar elas. Perfeito. Seguindo, então, nós temos Câncer, que é o signo mais voltado à família, ao lar, a tu tomar conta do emocional dos outros, a tu ser mais caseiro. Então, é um signo de água, né, Câncer, que vai estar falando muito de emoções mais sentimentais, assim. Então, é tu escutar alguma música que tu te emociona, é tu compreender alguma história mais emotiva. Tem a ver bastante também com composição de música, com algo mais emocional, assim, coisa que está além das palavras. E muito ligado à mãe, né? E ao lar. Principalmente, eu acho uma palavra que eu gosto para Câncer é cuidado. É verdade. Tem muito a ver com cuidado. Essa energia, às vezes, de enfermeira também, né? De cuidar dos outros de uma forma mais de se sentir integrado, assim, sabe? Eu penso muito numa energia de Mãe Terra, que te abraça, deita na terra, Mãe Terra te acolhe e te nutre. Né? É muito Câncer. Muito legal. Seguindo, nós temos Leão. E o Leão, ele é um signo solar, né? Um signo de fogo que ele traz a energia de mostrar para os outros, de colocar para fora, de ser líder pelo exemplo. O Leão, ele vai estar sempre ligado à imagem, então coisas que tu precisa fazer para demonstrar para os outros, ou se não, tá muito ligado à publicidade, a marketing, a falar em público, ao teatro, isso de tu poder expressar e tu mostrar pros outros. Gravar um vídeo no YouTube é uma questão de Leão, que é tipo, não é só eu conversar pra alguém, sabe? É eu gravar e botar a minha imagem e mostrar pro mundo, sabe? É a pessoa que é o exemplo pela imagem também. Então, pessoas de Leão vão ter muitas coisas que elas podem se sentir tímidas porque elas se importam muito como os outros estão pensando sobre elas. Mas elas gostam de estar no centro das atenções, em geral, né? Vai ter todo o mapa, como a gente já falou 1000 vezes. Uhum. E o signo seguinte? Eu acho, só queria comentar rapidinho, que eu acho que uma das coisas principais fantásticas de Leão, tipo, é essa potencialidade de tu... O Leão na oitava mais alta é aquela pessoa que vive de uma forma intensa e mostra pros outros o seu eu autêntico, sabe? É uma pessoa que veio pra mostrar, pra que os outros aprendam com ela, porque ela tem muita coisa pra mostrar. Ela é o sol, ela é a energia, luz pura, sabe? Então, tipo, é sempre uma coisa de ficar mais em mostrar pros outros quem tu realmente é do que tu se curvar para o que os outros querem que tu seja e se importar com isso. Mas Leão é um signo muito bonito, de autoexpressão, um signo de brilho, né? Perfeito. Em seguida, a gente tem o signo de Virgem, que é um signo muito interessante também. O signo de Virgem, ele trata da organização, do método, de catalogar as coisas. Então, ele vai estar sempre muito ligado a até pessoas que têm
vontade de organizar as coisas quase como um toque, assim, sabe? Mas não quer dizer toque. Se você diz que você tem toque porque é virginiano, você está cometendo auto-engano. Mas o virgem, ele gosta de que as coisas estejam separadas e bem distribuídas, assim, bem catalogadas. Então são pessoas que vão estar buscando numa oitava mais alta, né? Um dia a gente pode fazer um vídeo sobre a oitava, se você está se questionando o que é isso, a gente não explicou muito bem. Muita coisa é muito difícil de, tipo, comprimir isso num vídeo, tipo, muito Exato. difícil. Eu até me sinto meio estranha, porque é tanta coisa e a gente poderia falar muito mais. E tenho medo de parecer muito superficial, mas a gente tá fazendo um vídeo superficial mesmo. Quem quiser, marque o mapa. E parabéns pra você que tá assistindo até agora, porque Acho que vamos você dividir em 2. é uma pessoa bem interessada, é verdade. Não Então, se você precisa está cortar vendo isso. o segundo, foi porque nós decidimos agora que esse vídeo vai ter 2 partes. Então, vamos lá. O signo de Virgem, como é que ele é? Ele, numa oitava mais alta, ele vai estar lidando com autoaperfeiçoamento. É aquela coisa de tu ir polindo o que tu errou pra fazer melhor, sabe? Então, a cada momento, a cada passo que tu dá, tu olha pra trás, revê os erros e tu faz melhor, sabe? Tá bastante relacionado também a isso do método científico, né? Que é tipo, tu provar que tu tá errado até que tu não consiga provar, e daí é dado como certo, e aí tu vai testando uma teoria e vai se melhorando. Tem também bastante a ver com... Na palestra eu até falo... Estaremos colocando a imagem aí. Que é essa coisa meio do balé também, sabe? De, o movimento perfeito, sincronizado e ritmado. Eu vejo em Virgem também muito uma questão relacionada com a natureza, é um signo muito relacionado com essa questão do mundo natural, até por ser um signo de terra, e também por, tipo, a natureza, ela tem esses padrões, sabe? E o virginiano, ele é observador, ele repara as coisas, e por ser um signo de terra, todos os signos de terra são relacionados à natureza também. Todos nós somos conectados à natureza como seres humanos, como seres vivos nesse planeta. Então... todos nós. Mas eu acho que tu fala da terra mais prática, assim, da mão na massa, né? Por ser um signo de terra nesse sentido. E o Virgem também tem a ver com o signo da colheita, né? Por exemplo, se tu vai colher uma fruta na hora errada, ela vai estar ou muito madura, um ponto que tu não pode mais comer, vai ter passado do ponto, ou ela vai estar muito no início. Então, ele tem a ver de fazer as coisas na hora certa, no momento certo. Bom, passando para o próximo signo, então, que é Libra, que agora a gente entra um pouco nos opostos, que todo signo ele tem um oposto complementar. Então, o Libra, ele é o oposto complementar de Áries, que a gente falou há pouco. Então, se Áries é sobre o eu e o indivíduo e a ação, Libra é sobre minha relação com o outro, com a harmonia, com as relações, com o equilíbrio. Então... A energia de Libra, ela é muito diplomática, ela é muito sobre ponderação, ponderar as coisas, sobre harmonia, sobre beleza. E ela rege muito essa coisa das relações, sabe? Tipo, geralmente essa energia de Libra, ela se volta muito para os outros. Então, ao contrário de Áries, que é muito o eu. E todos os opostos complementares, eles têm uma coisa para ensinar um pro outro, sabe? Libra ensina Áries a ponderar e a enxergar o outro e não agir só por si. Enquanto Áries ensina Libra a, tipo, viva a sua vontade também, além de se preocupar com os outros, sabe? Então, Libra, ele tá muito relacionado... Ele é regido por Vênus também, assim como Touro. Ele tá relacionado à harmonia, beleza, relação com os outros e tudo mais. Numa oitava mais alta é justamente isso que a gente tá falando, né? Uma pessoa muito que consegue entender as outras pessoas, ela é uma boa ouvinte, ela é uma pessoa que é uma pessoa boa de se relacionar, uma pessoa diplomática, e numa oitava mais baixa, que se ela não souber muito como lidar com isso, ela pode acabar se tornando meio refém das vontades dos outros, e não pensar muito em si na hora de fazer as decisões. É aquela pessoa que quando chega num ambiente, assim, ela harmoniza o ambiente, sabe? Todo mundo fica melhor, porque É uma muito pessoa... sociável, né? Isso. E gosta muito também de questões estéticas, né? De ambientes bonitos e se sentir bem e estar harmonizado.
E o próximo é Escorpião. Escorpião é um signo muito legal. Todos os signos são muito legais, mas, tipo, Escorpião, ele é legal principalmente porque ele é um pouco mal trabalhado na visão das pessoas, assim. Que as pessoas têm essa ideia de Escorpião como se fosse algo meio do mal. Mas não é. Escorpião, ele lida com o profundo, com a intensidade, com tudo que tá abaixo da superfície, sabe? Ele é muito interessante, ele lida muito também, ele também é um signo de água, então ele é emotivo, por mais que às vezes não deixa tanto transparecer isso. Ele lida muito de tu compreender o outro de uma forma muito profunda, diferente de Libra, que é aquela pessoa que te entende, o Escorpião é aquela pessoa que te olha e parece que ela te despiu do teu corpo e enxerga quem tu é, assim. E isso pode ser usado de muitas formas, né? Por isso que as pessoas falam que o Escorpião é do mal. Não use isso como desculpa se você é de Escorpião. Bom, então o Escorpião, ele é muito profundo, muito intenso em todas essas questões. Ele é um signo relacionado ao sexo também, geralmente. Ele também é regido por Marte. Então, todos os signos têm uma forma de fazer uma energia sexual própria, mas Escorpião, geralmente ele é bem relacionado ao sexo. Até porque o sexo é uma coisa muito... É que o Escorpião, como ele tá ligado ao oculto, à magia, ao profundo, como o sexo é a experiência mais fucking absurda que um ser humano pode viver nessa vida, ele tá relacionado ao sexo também. Mas um sexo muito... que tu entra no fundo e tu tem experiências muito loucas e... hello, universo, tá? E ele também tá muito ligado com a autotransformação, porque Perfeito. o Escorpião é a energia de as emoções moldarem a prática, ou o mundo prático. Por isso que ele é um signo de magia. Magia é essa canalização da vontade no mundo físico, né? Mas em Escorpião a gente vai estar mudando quem a gente é por causa das nossas emoções. Então, Perfeito. Fica a dica se você tem coisas em Escorpião ou quer trabalhar isso de uma forma melhor. Tente perceber como ir se melhorando e como ir se transformando a partir do autoconhecimento das suas emoções, sabe? Eu acho que essa é a característica mais importante de Escorpião, a autotransformação, porque justamente é uma coisa meio fênix, sabe? Aquela pessoa que ela vai até o fundo e ela se transforma e ela tá sempre numa jornada. É uma transformação diferente dos outros signos, é uma transformação muito profunda que toca na raiz de quem tu é, de verdade, sabe? E o Sagitário do fogo também, que ele é o oposto de Gêmeos, que a gente tinha dito antes. E os dois, eles são signos que estão muito relacionados à inteligência, ao conhecimento. Só que enquanto Gêmeos é aquela pessoa curiosa e quer saber um pouco de tudo, um pouco de coisa, um pouco sei lá o quê, o Sagitário, ele se aprofunda. O Sagitário, ele é o professor. Ele é regido por Júpiter, então ele é um signo expansivo também, ele é um signo... Geralmente, ele é visto como muito otimista, espírito livre, que gosta de um monte de coisas, mas ele é muito relacionado a questões filosóficas, questões religiosas. Ele se questiona sobre o porquê das coisas, o porquê da sociedade ser assim. Ele pensa sobre questões religiosas, filosóficas, e ele se aprofunda nas coisas, diferente de Gêmeos, que quer ver um pouco de tudo. Sagitário quer entender as coisas como elas são, sabe? Ele enxerga os padrões no mundo. Ele compreende o todo e cria uma regra para esse todo. Ele compreende o que está de comum e vai se aprofundando cada vez mais, sabe? É aquela pessoa que vai sempre querer estudar a mesma coisa, mas algo mais específico sobre a mesma coisa, até o ponto em que ela tende a tentar ser a especialista, né? Especialização é uma palavra muito chave de Sagitário. E filosóficos. Muito filosóficos. Tem uma questão religiosa também muito grande de achar que o mundo é conforme tal ideia é... Isso pode ser visto de uma forma muito boa ou de uma forma muito negativa. É verdade. Já que a gente fala de potências maravilhosas e nem tanto, a Sagitário, todo mundo é um signo muito bem visto pelas pessoas, então as pessoas imaginam como é que é a oitava alta dele. É uma pessoa alta astral, uma pessoa espírito livre, uma pessoa filosófica, uma pessoa aventureira. E na oitava baixa de Sagitário, como é uma pessoa que ela gosta muito de estudar essas coisas, ela é uma pessoa muito que gosta de ir nessas questões mais filosóficas da vida, pode ser uma pessoa que se torna meio mente fechada com as coisas, sabe? Tipo, não, eu estou certo e todo mundo está errado, sabe? Perfeito.
Em sequência, depois de Sagitário, nós temos Capricórnio. Capricórnio, um outro signo, assim como Escorpião, que é muito mal visto, mas não tem nada de errado com Capricórnio. Mais uma vez, Capricórnio é muito interessante, porque ele é um signo de terra, mas ele é terra cardinal, ou seja, ele é a expansão da materialização. Ou seja, como é que tu vai fazer as coisas que tu materializa irem expandindo? Está muito relacionado com disciplina também. As pessoas falam muito da questão militar, mas eu acho que a questão militar é uma manifestação dessa energia, sabe? A disciplina, eu acho que ela é de uma forma mais bem compreendida, porque ela pode ser tanto uma questão negativa, onde tu não tem controle sobre o teu eu e tu só segue uma regra, e isso pode ser sim uma coisa negativa de Capricórnio, onde tu é mente fechada e tu só segue uma regra. Ou pode ser algo muito positivo, onde eu sei o meu objetivo, eu sei onde eu quero chegar. Agora eu só preciso ir lá fazer. Tem uma frase que é sobre sucesso, investimento. Eu não lembro de quem é a frase, mas ela é muito interessante. Eu acho que simboliza muito bem Capricórnio, que ela diz assim: para tu chegar no sucesso, ou para tu chegar onde tu quer chegar, tu vê o que tu precisa fazer para isso, né? Tu descobre o que tu precisa fazer, e aí tu paga o preço por isso, né? Ou tipo, um exemplo mais claro, assim, existem certas coisas que tu precisa fazer para tu chegar no lugar que tu quer chegar. Digamos, se eu quero fazer academia e me tornar forte, não adianta eu ficar em casa não fazendo nada. Se eu quero perder peso, eu vou ter que fazer uma dieta, eu vou ter que ir na academia. E Capricórnio, ele te ajuda a direcionar esse teu foco para que tu amplie teus horizontes, sabe? Então, isso de tu ir conquistando pouco a pouco, desde questões de carreira, né? Porque Capricórnio está ligado com a carreira, até questões das coisas que tu acredita, né? Então, eu acredito que o mundo deveria ser mais feliz, e eu gostaria que as pessoas compreendessem o mundo como um lugar mais tranquilo. Eu posso utilizar essa ideia de Capricórnio para pouco a pouco ir passando minha ideia para os outros e expandindo e mostrando que a vida pode ser vivida de uma forma diferente. E aí eu vou manifestando isso no mundo, sabe? Isso é verdade. É por isso que, como o Capricórnio é regido por Saturno, ele fala de responsabilidade. E responsabilidade, às vezes as pessoas pensam numa coisa meio tipo, responsabilidade. Mas responsabilidade é tu se tornar responsável pelas tuas próprias ações, tu se tornar o protagonista da tua própria vida. Porque se tu não assume responsabilidade pelo que tu sente, pelas coisas que tu faz, pelo que tu quer, tu fica projetando tudo pros outros e, tipo, nada nunca vai mudar, sabe? Perfeito. Em sequência, nós temos o signo de Aquário. O rebelde. Aquário é um signo muito interessante porque ele é um signo de ar, mas que ele é um signo do coletivo, né? Diferentemente do seu signo oposto, o Aquário... O signo oposto é Leão. É Leão, muito bem explicado. Que é o indivíduo brilhando. O Aquário gosta de fazer as coisas pelo coletivo. Ele consegue chegar nos objetivos a partir de novas ideias. Então, por ser um signo de ar, ele está realmente ligado a novas ideias, novos modelos de sociedade, novos comportamentos. E ele é um signo de muita criatividade, porque ele puxa as coisas de um outro lugar, sabe? Esse novo estilo de vida vem de algo que nunca foi manifestado antes. Ele serve para que... É os diferentão do rolê. A gente vai quebrando esses paradigmas antigos e vai criando novos. O Aquário é essa ideia, sabe? Então, desde coisas muito diferentes, como viver em comunidades, digamos, ou até mesmo aquela questão dos anônimos e de... Anônimos é muito Aquário. De cyberhacking pra conseguir... Umas coisas de tecnologia muito louca. Sempre alguém... O que falam é que é difícil tu descrever tanto Aquário quanto Peixes, porque são coisas que estão muito além do pensamento normal, sabe? Porque eles são diferentes, entendeu? Tipo, o Aquário, ele é diferente, a gente nem tem como prever o que é o Aquário. O Aquário é o que ele quiser, sabe? Muito bem. E isso de Aquário, assim, eu vou dar um outro exemplo mais na moda, entre aspas, que é o Bitcoin, sabe? O Bitcoin é um sistema totalmente revolucionário que ele quebra paradigmas na relação do dinheiro
E a gente não sabe quem é o criador, ele fez com um nome falso, sabe? Porque para ele a ideia era mais importante do que aquela questão do nome. Que ele Assim. brilhar, né? Faz as coisas pelo coletivo mesmo. E também é um sistema descentralizado. Tem muito de aquário, não vamos falar de Bitcoin nesse vídeo de Wicca, mas é uma ideia muito interessante. E para finalizar, peixes. Peixes, o último signo do zodíaco, né? Ele é um signo de espiritualidade, de transcendência, ele é um signo muito complexo, porque ele está tratando de um emocional que não é só profundo, ele é um emocional muito diferente, sabe? É uma coisa meio de compreender até outros planos, sabe, de existência. É a questão de, sei lá, um plano astral, ou de tu conseguir ter contato com essas emoções que vêm de outros lugares, ou tu conseguir... Inconsciente, também. Isso, do inconsciente coletivo, tu conseguir trazer emoções de um outro lugar, sabe? Então ele tá em capacidade de imaginar mundos diferentes, criar histórias diferentes. Verdade. Se conectar com informações da intuição é muito bom de fazer com peixes. Então, por exemplo, você quer fazer uma meditação com cristais para ter uma intuição sobre o que você deve fazer na sua vida em tal aspecto. Utilize lua em peixes. Muito interessante, Perfeito. sabe? É verdade. E o peixes, ele é muito sensível, mas diferente dos outros signos de água, que nem o câncer, o peixe ele é muito sensível porque ele sente tudo de uma forma diferente, não é de uma forma tão canceriana, que é muito emotiva, muito choro, muito emoções que nem a gente conhece, sabe? O peixe são emoções diferentes, meio transcendentais, assim, imaginações, fantasias. Uma coisa meio messiânica até, né? É verdade. Pessoas que têm comunicações com plantas, animais, outros planos, fadas, coisas do tipo. Outras formas Os piscianos são foda, muito legais, adoro peixes. Esse arquétipo, né, quase todos nós temos em nós. Então ele pode ser uma coisa, voltando desde o início do outro vídeo que estamos falando, pode ser algo muito positivo, como também pode ser algo negativo de tu querer escapar da realidade, sabe? Eu vou me viciar em videogames e não vou... Ou drogas, ou álcool. Ou até por uma questão de tu ser uma pessoa que sente muito tudo, tu não consegue aguentar as durezas da vida, sabe? Então, assim, tente trabalhar isso se você tem questões nesse sentido que precisa resolver. Tente lidar disso de uma forma mais... estando em ambientes, acho que essa é uma boa forma de entender. Estando em ambientes mais alto astral, mais voltados a você se sentir bem, ambientes mais harmônicos. É verdade. Porque isso vai fazer você se sentir melhor, porque você sente muita energia do ambiente. Peixes tende a ser muito esponja, muito empata, assim. Eu sei, eu tenho muita coisa em peixes, é o tipo de coisa, se tu tá num lugar muito multidão, muito assim, tu começa a passar mal, pode dar reação física, muita coisa. Então, é uma coisa meio de tu se focar em ficar em lugares onde tu se sente bem mesmo, sabe? Com pessoas que tu se sente bem. Perfeito. E então é isso, pessoal. Se você tá vendo agora esse vídeo, gostaria de agradecer por terem assistido até o final. Mais uma vez eu vou pedir que deixem um gostei, ou que se você tem alguma dúvida, eu não tô entendendo isso no meu mapa, tal coisa que eu quero saber, comenta aqui pra gente, sabe? A gente vai adorar que vocês comentem, a gente vai responder vocês, vai dar feedback sobre o vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal também, isso nos ajuda muito. Muito obrigado. Tchau, tchau!